Olá, professores. Meu nome é Matheus Cotrim e eu estou aqui hoje para apresentar a estrutura do meu trabalho de conclusão de curso, assim como um breve resumo do capítulo 1. Bom, o tema do meu trabalho é a mudança de personalidades dos protagonistas e antagonistas principais da série de jogos Castlevania ao passar dos anos, levando em conta a visão de personagens planos e redondos de Edward Morgan Foster. Por que eu escolhi esse tema? Com a evolução dos videogames, os personagens mudaram suas características físicas e psicológicas. Antes, os personagens possuíam formas mais básicas e personalidades mais simples. Com o tempo foram adquirindo maior complexidade e realismo. Portanto, o objetivo da pesquisa é descrever os personagens de uma série de jogos que possuem anos de experiência, a fim de compreender um pouco melhor sua transformação e auxiliar criadores de games no design de seus personagens. Por isso eu escolhi o jogo Castlevania, né? Algumas informações sobre o jogo. Ele foi desenvolvido pela Konami, definiu um novo estilo nos games junto com o jogo Metroid, o estilo Metroidvania, de exploração em um mundo 2D. Possui 34 anos desde o lançamento do primeiro título. A série possui mais de 20 jogos lançados, além de remakes, semestres compilados. Recebeu adaptações em uma HQ, um livro e até uma série Netflix. Justificativa do porquê eu escolhi o Castlevania. A série é antiga que começou desde as primeiras gerações de videogames, e a temática dos jogos mudou algumas vezes, trazendo diferentes premissas e visões de um mesmo personagem. Sobre a mudança temática ao passar dos anos, eu escolhi 4 jogos do Castlevania, que são reconhecidos por terem dado uma diferenciada. O primeiro, obviamente, lançado em 86, com esse estilo mais gótico dele, mais medieval também. O Round of Blood, lançado em 93, que além do estilo gótico adicionou também um estilo de anime em sua arte. O Symphony of the Night, de 97, onde definiu o estilo derradeiro da série, né, esse gótico mais com mitologia europeia, um estilo mais vitoriano, tendo uma cara própria, por qual é muito lembrada pelos fãs. E por fim, Lords of Shadow, que foi a última trilogia lançada pela série, que usa o estilo gótico da série anterior, só que trazendo mais elementos do medieval e até do contemporâneo. Para demonstrar melhor essa mudança no visual e até na personalidade, peguei um personagem bem recorrente da série, né? O antagonista principal da série, o Conde Drácula, que é citado em todos os jogos e aparece como chefão final na maioria deles. A primeira foto aqui é o Drácula dos primeiros jogos da série, e aqui é a segunda foto do Drácula de Round of Blood. Nessa época, Drácula ainda ele era bem vazio de personalidade, né? Ele era mais um Lorde das Trevas que queria destruir o mundo, não tinha muitas informações sobre ele. Em Symphony of the Night, foi dada mais motivações a Drácula. Vemos sua visão de mundo, o que ele acha dos homens e dos humanos, tendo mais profundidade em sua personalidade. Já em Lords of Shadow, Drácula acaba sendo o protagonista. Jogamos com ele e vemos como ele evolui, como ele começa a ver as coisas de um jeito diferente e vai aprendendo as coisas de um jeito diferente conforme passa por traumas e problemáticas. Bom, objetivos gerais da pesquisa: descrever as personalidades dos protagonistas e antagonistas principais da série de Castlevania, analisar e comparar como esses personagens foram se tornando mais profundos ao longo dos anos, tendo em vista a ideia de Foster. Objetivos específicos: definir o que é personagem, definir o que é enredo e como os personagens estão inseridos nele, definir protagonista e antagonista, definir o que é personagem plano e personagem redondo, mostrar alguns exemplos de personagens planos e personagens redondos. Além de definir as características psicológicas de personagens planos e personagens redondos, definir quais protagonistas e antagonistas principais da série são planos ou redondos, verificar e descrever sobre a profundidade da personalidade dos protagonistas e antagonistas da série de jogos Castlevania, analisar a predominância de protagonistas e antagonistas planos e redondos ao passar dos anos. Metodologia usada no capítulo 1. Pesquisa exploratória sobre os temas: personagens e narrativas em games, enredos, histórias e personagens na área de literatura, conceito de personagens planos redondos e valores, termo esse usado por Flanagan e Nissenbaum no seu livro Values at Play. Metodologia que será usada no capítulo 2. Estudo de caso de diversos jogos para citar exemplos de personagens planos e personagens redondos. Metodologia que será usada no capítulo 3. Pesquisa histórica sobre o game envolvendo parte do processo criativo, decisões dos produtores e recepção do público, para melhor compreender como se deu a evolução dos personagens. Por fim, um estudo de caso dos jogos da série Castlevania. O estudo de caso vai conter análise da personalidade do personagem, análise de suas 3 dimensões, termo esse usado por Lee Sheldon, que será explicado no capítulo 1, análise de seus valores passados, estudo do passado e evolução do personagem conforme a trama, ou seja, a história do personagem no passado e como ele evolui e muda durante a trama, e a definição se o personagem é plano ou redondo por fim. O
capítulo 1 ele é dividido em 4 subcapítulos: Introdução, Personagens narrativas, Personagens planos redondos, Personagens e valores. Bom, começamos então por Pong, para falar sobre a evolução de personagens narrativas em jogos, que é a base do subcapítulo 1. Os personagens de Pong eram rudimentares, representados por essas barras brancas. Não apresentavam desenvolvimento em sua psicologia e nem na sua forma física. O jogo não possuía desenvolvimento narrativo também. 2 anos depois, foi lançado Basketball pela Taito, onde pela primeira vez apareceram figuras humanas em um jogo, porém elas não tinham nenhum desenvolvimento psicológico e nem na sua narrativa. Após alguns anos foi lançado Space Invaders, onde os personagens passaram a ter um pouco mais de detalhes, lembrando criaturas marinhas. O jogo passou a ter uma narrativa. O objetivo do jogador era defender a Terra de uma invasão alienígena. Em 1980 é lançado Pac-Man pela Namco, dando assim aos personagens pela primeira vez em jogos nomes e personalidades. Em 81 é adicionado o elemento cutscene em jogos, para assim trazer a história de forma mais fácil aos jogadores, e os personagens também passam a ter um pouco mais de detalhes em suas roupas e movimentações. Com o passar do tempo, em 1988 e em 1991, temos jogos como Final Fantasy II e Street Fighter. Em Final Fantasy, os personagens possuem melhor detalhamento em seus gráficos, possuem um passado definido e objetivos, além de que a história é mais profunda e um pouco maior que a dos jogos anteriores a essa época. Em Street Fighter, assim como Final Fantasy, os personagens também possuem passados, objetivos e maiores detalhamentos em suas vestes. Em 1997, temos jogos como Final Fantasy VII e Castlevania Symphony of the Night. Nos personagens podemos começar a ver emoções humanas. Por exemplo, em Cloud, nessa cena aqui da esquerda, podemos ver ele lamentando a perda de sua amiga Aerith. Os personagens também passam a sentir raiva e parecem ser mais realistas também, além da narrativa do jogo ser mais complexa e possuir diversas subnarrativas que podem se desenvolver durante a história. Aqui nessa imagem da direita, vemos Drácula tendo um embate de ideias com os protagonistas do jogo Symphony of the Night, Richter Belmont. Aqui, na imagem, ele está questionando qual é o valor de um homem perante a sociedade e ao mundo. Em 2007, conhecemos Kratos de God of War 2. O personagem apresenta diversas emoções humanas, como raiva, rancor e tristeza, e possui objetivos como vingança, trazendo mais realismo e emoções mais humanas a um personagem. Também temos Old Snake de Metal Gear 4 Guns of the Patriots de 2008. O personagem possui diversos problemas, como câncer, depressão, possui o hábito de fumar cigarros e durante a trama ele aprende diversas coisas com suas interações e relacionamento com as outras pessoas, que até o ajudam a resolver alguns desses problemas. Assim, passamos ao termo gameplay. Gameplay é o conceito que separa a linguagem do videogame, que o distingue de todos os outros meios de expressão, disse Jesus Assis. Uma outra definição é de John Feal e Mark Scattergood, que dizem que o gameplay está inserido em qualquer coisa que o jogador faça que seja divertido. A exemplo dessas definições, podemos usar o jogo God of War de 2018 para a de Jesus Assis, que diz que o gameplay é o que separa a mídia dos jogos de outras mídias. Em filmes e livros, apenas lemos o que vai acontecer. Em jogos, como em God of War, nós controlamos o destino do personagem, fazemos ele superar desafios e seguimos com sua jornada. Participamos ativamente deste processo. Já a definição de Flair e Scattergood, que dizem que a gameplay é tudo o que é divertido que o jogador faz em jogos, pode ser visto em Space Invaders, não apenas ao atirar alienígenas, mas também na mecânica de high score. O divertido do jogo não é somente sua interação diretamente em atirar alienígenas, mas também em superar seus próprios limites e alcançar altas posições na tabela de pontuação para competir com outras pessoas. Bom, sobre histórias e personagens em jogos. Scott Rogers diz que mesmo que um jogo não tenha uma história pré-definida, ela sempre existirá. Lee Sheldon diz que ao falar sobre o papel do personagem na história, normalmente considera protagonista tanto o personagem controlado pelo jogador como o próprio jogador. Ou seja, a exemplo do que Scott Rogers disse, podemos ver o jogo Pong, que é uma simulação de um simples tênis de mesa. No jogo, não nos é apresentada história, o jogo já começa nessa tela. Portanto, a história vai se dar com a partida de tênis de mesa desses dois jogadores. Se ela será disputada ou não, vai depender da habilidade de cada jogador. Já para o que Sheldon disse sobre os personagens,
podemos usar Marcos do jogo Detroit Become Human, da Quantic Dream, lançado em 2018. No jogo, em certo momento, Marcos vai liderar uma rebelião de androides que buscam direitos iguais que os humanos. E ele pode fazer isso de forma pacífica ou agressiva, vai depender do que o jogador escolher. Ter essa escolha em mãos dá ao jogador o direito de definir a personalidade de Marcos. Sobre histórias e enredos. Bom, Foster os diferencia da seguinte forma. Diz que história é a narrativa de eventos postos conforme a sequência do tempo. O jantar depois do almoço, a terça-feira depois da segunda, a decomposição depois da morte e assim por diante. Enquanto diz que o enredo também é uma narrativa de eventos, mas a qual a ênfase recai sobre a causalidade. Ou seja, a causa é mais importante do que vem depois. Para explicar melhor isso, Foster diz: o rei morreu e depois a rainha morreu. Isso é uma história. O rei morreu e depois a rainha morreu de desgosto. Isso é um enredo. Vale ressaltar que Foster usava em sua obra o termo história. História servia para falar sobre ficção ou atos que não eram verdades, enquanto histórias serviam para falar sobre registros históricos e coisas que já aconteceram. Porém, este termo caiu em desuso por muitos atores, e para esse trabalho estamos usando o novo dicionário da língua portuguesa Aurélio, que recomenda o uso de história para ambos os casos. Enfim, continuando. Aqui Foster diz: a rainha morreu, não se sabia de quê, até descobrirem que foi de desgosto pela morte do rei. Eis um enredo com um mistério, uma forma que se presta a um desenvolvimento maior, suspende a sequência do tempo do que acontece depois e depois, e afasta-se tanto da história quanto permitem suas limitações. Seguindo. Personagens. Foster diz que um autor arranja uma série de massas verbais descrevendo a si próprio em termos gerais, atribui-lhes nomes e sexo, esboça-lhes um conjunto de gestos plausíveis e faz com que falem por meio de aspas e até quem sabe com que se comportem adequadamente. Ou seja, nessa parte, e mais à frente neste capítulo de Foster, ele explica que os personagens são montados a partir das experiências e valores do autor, em que ele adapta isso para se encaixar melhor no roteiro. Bom, um termo que foi usado por Lee Sheldon em seu livro são os personagens tridimensionais. Lee Sheldon diz que eles estão presentes em todos os personagens bem moldados em games, essas três dimensões, a dimensão física, sociológica e psicológica. A exemplo disso podemos usar o personagem Dante do jogo Devil May Cry, como um personagem bem moldado. Na sua dimensão física, os personagens vemos comunicação visual, vestimentas e algumas habilidades. Em Dante, isso é mostrado pelas roupas que ele veste e suas habilidades em combate, dando essa impressão de rebeldia, de caçador de demônios, etc. Quanto à dimensão sociológica de um personagem, essa pode ser vista no ambiente que o personagem viveu e vive, sua escolaridade, seu passado, cultura e habilidades adquiridas do ambiente em que vive. Por exemplo, no caso de Dante, ele possui uma loja de caça de demônios chamada Devil May Cry, onde ele cumpre favores para pessoas com problemas com demônios, por um preço. Esse ambiente que ele vive diz muito sobre sua personalidade, seu passado, sua cultura e sobre as habilidades que requeridas para ele ter esse negócio, como a habilidade de matar demônios. Por fim, a dimensão psicológica de um personagem diz respeito às suas ações, atitudes, opiniões, visão do mundo e subconsciente. Em Dante podemos ver isso nas suas falas, o jeito que ele trata as pessoas, e suas atitudes e visão do mundo. Bom, sobre protagonistas e antagonistas. O protagonista é o personagem principal da história. Geralmente, em jogos, é o jogador e o personagem, e é o avatar que o jogador assume. O antagonista é o oponente do protagonista, não necessariamente sendo um vilão, e ele deve criar diversos obstáculos para o protagonista. Seguindo, temos o termo personagens planos e redondos, de Edward Morgan Foster, visto no seu livro Aspectos do Romance. Ele define personagens planos como lineares, previsíveis, carecem de profundidade e são repetitivos, enquanto personagens redondos são complexos, evolutivos, profundos e imprevisíveis. Foster diz que roteiros complexos exigem personagens de ambos os tipos. Ele diz que a vantagem de se usar personagens planos são que eles são fáceis de criar, podem aparecer e desaparecer conforme a vontade do autor e ficam registrados na memória do público pela simplicidade. Já os personagens redondos possuem uma capacidade de surpreender o público, evoluem conforme a trama, podendo seguir diferentes caminhos e muitas vezes acabam sendo mais cativantes. Vale ressaltar que Foster dá um exemplo falando sobre os personagens de Dickens. Diz que eles são tão bem desenvolvidos que parecem serem redondos, porém,
podem ser resumidos em apenas uma frase, e são extremamente previsíveis, o que torna eles planos. A exemplo de personagens planos redondos no mundo de games, como planos temos Super Mario, da série de jogos Super Mario Bros., e Duke Nukem, da série de jogos Duke Nukem. Ambos são personagens que é difícil de impressionar o jogador, e ambos são previsíveis e podem ser resumidos em uma frase ou em uma palavra. Já como personagens redondos, temos Ezio Auditore, da série Assassin's Creed, e Old Snake, da série Metal Gear. Ezio é um personagem que começa como um jovem impulsivo, guiado por sentimentos como raiva e vingança, e conforme a trama ele vai se tornando mais sábio e vai aprendendo a acalmar seus sentimentos, até impressionando o jogador em certas partes da trama, como poupando a vida de inimigos. Snake é um outro personagem, conforme a trama, ele vai aprendendo a lidar com seus sentimentos e com as relações ao seu redor, se tornando cada vez menos um soldado e cada vez mais humano. Quanto aos valores, Flanagan e Selban diz que, de maneira simples, valores são propriedades de coisas e estados de assuntos com os quais nos preocupamos e nos esforçamos para atingir. Eles podem ser inseridos em diversos contextos em um jogo. Para essa pesquisa será usado o contexto de personagens e narrativas. São passados pelos designers ao criarem um jogo e podem ser passados com um objetivo. Vale ressaltar que valores podem ser emergentes ao serem combinados com os jogadores, e os valores do jogador podem ajudar a definir o rumo da história ou a personalidade do personagem. Bom, os valores de um jogador podem influenciar até os valores de um personagem. No jogo Undertale, quando se entra em um combate, é dada a opção de lutar ou poupar o seu inimigo. Isso pode dizer muito a respeito dos valores do personagem, ao matá-lo ou poupá-lo. No jogo Heavy Rain, em determinado ponto, o sequestrador do filho do protagonista dá ao protagonista a tarefa de matar um traficante. O protagonista, após um tempo, descobre que esse traficante é um pai de família. E quando tem a chance de matá-lo, é dado ao jogador a escolha de puxar o gatilho ou poupar a vida desse pai de família. Ao puxar o gatilho, o protagonista diz: "Eu também sou o pai e não tenho escolha", e mata, assim, o outro pai de família. Ao não puxar o gatilho, o protagonista diz: "Eu também sou o pai, mas não sou um assassino". Essas falas podem dizer muito sobre os valores deste protagonista, e cabe ao jogador escolher quais serão esses valores por meio dessa ação, de matar ou poupar. Enfim, valores podem ser inseridos em personagens pelas suas ações, seus objetivos, suas falas e sua visão de mundo. A exemplo disso, temos o antagonista da série Castlevania, Drácula, e seu filho Alucard. A esposa de Drácula fora queimada pela Inquisição, e Drácula prometeu guerra contra a humanidade em retaliação a isso. Já Alucard perdoou a humanidade por sua estupidez e não entender a ciência naquela época, e entende a bondade de sua mãe. Portanto, é mostrado valores diferentes, tanto em Drácula, que busca vingança e retaliação, quanto em Alucard, que busca perdão e luta contra o seu pai para que ele não faça isso, já que sua mãe era humana e não queria que a humanidade fosse massacrada. Por fim, perguntas que podem ser feitas para definir os personagens a plano redondo em questão de valores são: os valores se mantêm do começo ao fim da trama? Eles mudam por devidos acontecimentos? E qual é a influência do jogador sobre esses valores? Bom, esse é o resumo do capítulo 1. No capítulo 2 será definido um método para categorizar um personagem como plano redondo, e serão citados exemplos desde os games antigos até os mais novos. E no capítulo 3 serão analisados os protagonistas e antagonistas principais da série Castlevania, será definido quais personagens serão analisados e o porquê, e depois será feitas as devidas análises. Bom, essa foi a apresentação do meu TCC. Eu queria agradecer ao meu orientador Delmar por toda a ajuda que ele me deu na confecção desse trabalho, a minha mãe pelas revisões que ela fez, e a todos os meus amigos e familiares que me apoiaram em momentos de dificuldade. No mais, desejo a todos uma boa tarde.